Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui do canal Mensagens Kardecistas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Esquenta de Segunda, esses 10 minutinhos de reflexão sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai estudar essa semana. E nessa semana nós iniciamos capítulo novo, o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos estudar do início do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 7, que se referem à candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então, para a gente iniciar as nossas primeiras reflexões, antes de tudo, é importante a gente compreender o que é uma parábola. A palavra vem do grego parabolé, que significa comparação. Então, parábolas são histórias curtas e simbólicas, usadas para transmitir ensinamentos morais ou espirituais. Jesus utilizava parábolas para ensinar verdades profundas de maneira acessível e universal. Como a gente vê na passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Os discípulos perguntam: por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondeu: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ficará em abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, será tirado. Essas palavras nos mostram que as parábolas eram adequadas à capacidade de compreensão de cada ouvinte. Jesus sabia que sua mensagem precisava ser apresentada de forma velada, para que os corações e mentes menos preparados pudessem absorvê-las aos poucos. Por isso que as parábolas de Jesus serviam para a época que Jesus as disse há quase 2000 anos e serve hoje, porque a gente pode pegar o seu sentido moral, aquilo que ele tenta explicar das questões espirituais e trazer para os dias atuais, comparando com o que acontece na nossa sociedade, conosco, com a nossa família. Vejam bem, Jesus disse assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. A gente lê essa passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. Essa passagem simboliza a luz do conhecimento e da verdade, que deve ser compartilhada e não escondida. Allan Kardec, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que essa luz deve ser revelada no momento oportuno, de acordo com o grau de maturidade espiritual dos indivíduos e das gerações. Compara a evolução da humanidade à do ser humano. Então ele diz assim: as gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Assim, as verdades espirituais devem ser apresentadas gradualmente, como sementes lançadas no momento certo para germinar. Jesus sabia que nem todos estavam preparados para compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Como explica o Evangelho, seus ouvintes tinham corações endurecidos e mentes fechadas, muitas vezes incapazes de aceitar as verdades que desafiavam aquilo que já estava posto para aquela época como ensinamento moral. A parábola era um recurso didático, permitindo que cada ouvinte absorvesse a mensagem de acordo com a sua capacidade. Quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, encontrava nas histórias de Jesus lições valiosas para a sua evolução espiritual. No capítulo 24,
Allan Kardec destaca a prudência dos espíritos em revelar gradualmente as verdades do espiritismo. Se tivessem apresentado a doutrina de uma só vez, ela teria sido rejeitada por aqueles que não estivessem prontos para compreendê-la. Isso nos ensina que a revelação da verdade deve acompanhar o progresso moral e intelectual da humanidade. O Espiritismo, como a candeia colocada sob o candeeiro, lança luz sobre muitos pontos obscuros do Evangelho e da vida espiritual. No entanto, essa luz é revelada de forma gradual, respeitando o amadurecimento da humanidade. Kardec nos ensina que os espíritos dão a cada ideia o tempo para amadurecer e se propagar antes de se apresentarem como novos conceitos. Essa prudência é um exemplo de como a verdade deve ser compartilhada com sabedoria, não para assustar nem repelir os que ainda não estão prontos. No Livro dos Espíritos, na questão 780, os espíritos explicam que a evolução da humanidade ocorre tanto na inteligência quanto na moralidade. Enquanto crescemos intelectualmente, também precisamos desenvolver o amor e a compaixão para compreender as verdades mais elevadas, aquelas que Jesus nos trazia. A luz do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida à reforma íntima, à prática da caridade e ao estudo contínuo. Sem essa base, mesmo o conhecimento mais profundo se torna estéril. Todos nós carregamos uma candeia, que é o conhecimento, é a experiência que adquirimos ao longo da nossa jornada. Jesus nos convida a colocar essa candeia sob o candeeiro, iluminando o caminho de todos aqueles que estão à nossa volta e ainda se encontram na escuridão. Essa luz não é ostentação, mas sim serviço, como nos disse o querido Chico Xavier. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Jesus falava por parábolas porque sabia que a humanidade precisava de tempo e maturidade para compreender suas lições e seus ensinamentos. Seu método de ensino continua sendo um exemplo para todos nós, demonstrando que a verdade deve ser compartilhada com amor e sabedoria. E nós encerramos esse esquenta de segunda com uma reflexão do querido Emmanuel. A luz do Cristo é eterna e progressiva. Ela se revela de acordo com a capacidade de cada coração tem de recebê-la. Que possamos ser candeias no mundo, levando a luz do Evangelho e do Espiritismo a todos que cruzam nosso caminho, sempre respeitando o momento de cada um. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam esse trecho do início do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 7, candeia sobre o alqueire e porque Jesus falava por parábolas. E nos encontramos na quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar, onde aprofundaremos essas reflexões e traremos tantas outras. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.